O que o budismo apresenta é um conhecer a mente para saber reconhecer aonde está a experiência verdadeira e duradoura e estável de felicidade. Ou seja, o Buda, a todo momento, é esse estado de equilíbrio infinito. Se ele existe, vou dedicar minha vida a realizar, porque não tem outro sentido a vida mais do que ser feliz. E aí, através dessa investigação profunda interna, ele encontrou esse caminho interno que nos conecta com a essência do ser, que é infinitamente bem-aventurada. E aí ele ensina esse caminho para que os demais, como ele, possam ter a mesma realização. Então, isso é a base dos ensinamentos de Buda. É um caminho de felicidade, através do autoconhecimento, ou seja, através de você conhecer a tua própria mente e saber reconhecer essa essência pura. Ou seja, não é uma aquisição, não é uma conquista. Você não tem que gerar esforço para conseguir algo que não tenha. É mais bem uma relaxação, uma abertura para poder conectar com aquilo que somos. Então, essa é a proposta que Buda nos oferece. Eu vou deixar meu fone travado, né, para a senhora falar. Sim, sim. É melhor para não ter interferência. E quando eu for falar, eu ativo. É ativa, exatamente. Então, é esse conhecimento da nossa própria mente, no sentido interno, o que nos propõe como caminho de satisfação e caminho de estabilidade nessa satisfação também. É essa proposta que Buda nos oferece. Então, não importa muito aonde estejamos e nem o que estejamos fazendo. Se estamos conectados e assentados com aquilo que somos, todas as qualidades e virtudes estarão presentes. Alegria, bom humor, amor, compaixão, paz, felicidade. Não importa se exista dor física, dor emocional, não importa se estejamos num momento de euforia, porque externamente tenhamos experimentado algum prazer, ou que se estejamos num momento deprimido, escurecido, entristecido, ou seja, essa natureza radiante sempre está presente. Então é conhecer o caminho para se conectar com ela, o caminho verdadeiro que nos liberta definitivamente de todo sofrimento e insatisfação. Porque a vida comum, ela é como uma montanha-russa, ela é cheia de ganhar e perder. Então sempre ficamos nos extremos da euforia e da lamentação. E Buda propõe esse caminho do equilíbrio, onde a mente não fica à mercê dos ventos externos, mas ela fica equilibrada e assentada nos ventos internos, que são os ventos de luz, os ventos de sabedoria, os ventos de satisfação e bem-estar. Então isso é o que Buda nos propõe. Olá, Raquel. Olá, Kênia, Pávlia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, isso é o que Buda nos propõe como caminho de felicidade. É essa conexão interna que sempre está presente e sempre é radiante. E sempre irradia virtudes, qualidades, experiências boas. E para isso a gente tem que fazer um movimento na nossa mente. A mente ela está muito acostumada a olhar para fora. Eu sou feliz se eu tiver isso, eu sou feliz se eu tiver aquilo, quando eu consiga isso. E aí a gente vê que quando a gente tem essas conquistas, a gente continua inquieto e insatisfeito. Então, não é esse o verdadeiro caminho. Algumas pessoas, elas nem se dão conta, ou seja, elas nem sequer reconhecem o sofrimento. Pensam que a vida é assim mesmo. Pensam que essa insatisfação é um fator natural da vida. Pensa que o desequilíbrio, essa montanha-russa de subir e descer,
ou seja, de ficar balançando nos extremos da euforia e da lamentação, é algo natural da existência. Então, nem sequer questionam de que pode ser de outra forma. Aqueles que questionam e começam a acreditar, que têm essa fé de que é possível transformar, já são seres mais inquietos e mais despertos. Então, são aqueles que já se movimentam para indagar, se movimentam para ver se realmente é possível uma experiência mais plena nessa existência. Eles não se conformam com a experiência de insatisfação. Então, esse fator de não conformismo já é uma inquietude, e isso já é um nível de evolução, essa inquietude, que já vai fazer a gente buscar um livro de autoajuda, que pode ser no primeiro momento, ou uma palestra, ou fazer com que nos encontremos com um amigo que esteja inserido num caminho interno e que nos ofereça como uma proposta de investigação e nos sentimos motivados. Existe uma motivação, ou seja, existe um prazer que nos movimenta, então isso já é um nível de evolução. A maioria dos seres ainda estão num nível de evolução muito inferior e ainda não percebem essa inquietude que vem a ser uma insatisfação contínua, que é um sofrimento contínuo. Somente os seres Monja. sensíveis conseguem perceber. Sim, Raquel? Oi, Monja. É Raquel. Eu poderia dizer que, assim, o mundo, ele vai sempre ser a montanha-russa, mas eu posso não entrar nessa montanha-russa, porque o Exato. mundo vai acontecer. É mais ou menos isso. Sim, digamos que tudo é visto como evolução. Então, estamos uma visão mais aberta, não é minha vida. Estamos num plano de evolução de consciência. A nossa vida, ela é um plano de evolução de consciência. Então, aqui, nesse plano, que é bastante inferior, existe montanha-russa, subidas e descidas. Por quê? Porque estamos identificados com o externo. E o externo é naturalmente impermanente. Então, enquanto Ok. houver essa mente identificada com tudo que está fora e que é impermanente, começando pelo próprio corpo e por toda a relação que estabelecemos, então estaremos nesse mundo de extremos, como um balanço que vai de um extremo a outro, ou seja, buscando a felicidade, a euforia e fugindo do sofrimento, da lamentação, e muita tensão e muito conflito. E enquanto buscamos a felicidade e queremos evitar o sofrimento, vamos construindo mais sofrimento e mais instabilidade, porque continuamos com a base, que é a visão equivocada de acreditar que é uma experiência externa, essa felicidade que buscamos. Mas essa felicidade que buscamos externamente é o que somos internamente. Então, na verdade, estamos buscando o que somos e não nos damos conta disso. Acreditamos que é um outro, que é um algo que vai me fazer feliz. Então, enquanto estivermos com essa mente, estaremos balançando de um extremo ao outro e estaremos no sofrimento, que é a mente do Sansara. Quando despertamos e começamos a investigar internamente e começamos a encontrar essa estabilidade interna, então deixamos de oscilar. O mundo continua o mundo, os planetas girando, as influências planetárias, o sangue circulando e todo o sistema hormonal funcionando, as aparências, circunstâncias, relacionamentos, todo o karma operando, mas somos nós que deixamos de estar fixados no externo como base de realidade e começamos a cultivar e desenvolver o interno como base de realidade. Então começamos a viver essa mesma vida desde uma estabilidade interna. E essa estabilidade interna significa que os ventos vão soprar, mas a gente vai ser flexível como um bambu e não vai perder o nosso equilíbrio, o nosso centro. Claro que a gente vai ficar triste se perde um ser querido. Claro que a gente vai ficar eufórico se a gente ganha um prêmio, mas não obstante, tanto essa euforia como essa tristeza, ela não desequilibra o centro do ser. Ou seja, é como um bambu que os ventos sopram, mas não rompe, não quebra, então não entramos em crises.
nem em crises de depressão, nem em crises de ansiedade, nem nenhum tipo de crises de bipolaridade. Por quê? Porque o movimento que o vento sopra mantém a gente em equilíbrio todo o tempo. Então é assim como a gente consegue atravessar a nossa vida de forma equilibrada, sem perder essa base de paz, felicidade, alegria, bom humor. E apesar de sermos afetados, esses ventos, eles não nos destroem, não nos abalam verdadeiramente. E essa estabilidade interna, que tanto benefício traz para a nossa vida, também traz benefício para o nosso entorno. Então, as pessoas que estão próximas a nós também sentem uma segurança em nós, uma confiança, uma estabilidade. E então nos tornamos pessoas que podemos estar ajudando nossos familiares, amigos, o nosso entorno com a nossa estabilidade. E no sentido mais profundo e último, como estamos todos conectados a nível de humanidade, a nossa estabilidade, ela também faz parte de uma estabilidade dentro da consciência coletiva. Então, tudo que experimentamos é compartilhado com todos os seres. Então, fazemos parte de um progresso de evolução que facilita que outros seres que ainda estão desconectados, porque ainda não despertaram, possam ter uma experiência inconsciente de estabilidade. Então, a gente faz parte de uma estrutura coletiva de estabilidade, de felicidade, de paz autêntica. Então, só benefício traz. O benefício direto para a pessoa, o benefício local para os amigos e familiares e circunstâncias, e um benefício global para todos os seres. Por isso, conhecer a mente, no sentido de conhecer os caminhos internos e reconhecer essa fonte suprema, bem-aventurada, que é a natureza espontânea, natural do ser, é fundamental. Essa é a primeira base. Logo, a gente vai ver que essa fonte suprema, ela é qualificada. Então, a gente também vai ver que pode desenvolver muitas qualidades da mente luminosa, no qual nos tornamos muito mais suficientes, que são os poderes da mente desperta, poder de proteção, poder de cura, poder da compaixão, que pacifica a distância, conhecido ou não conhecido, porque a mente, ela não tem fronteira, a consciência não tem fronteira. Então, a gente tem um poder de ajudar e beneficiar de uma forma focada qualquer ser, todos os seres, em qualquer condição. Então, vamos começar a desenvolver esses poderes da mente luminosa. Buda é um estado mental onde todos os enganos da existência dual, do fora, se dissolvem e todas as qualidades dessa mente interna são aperfeiçoadas até sua máxima expressão. Então, é uma mente completamente purificada e completamente desenvolvida. Essa é a mente de Buda. Essa é a nossa natureza de Buda. Então, estamos aqui nesse plano de evolução para purificar as visões errôneas e desenvolver as qualidades da mente superior. Então, quando a gente vê desde aí, a gente entende como esse mundo é um mundo de ignorância e como é um mundo inferior e como é importante a nossa presença nesse mundo como seres despertos, para não carregar o mundo de sombra, mas para estar iluminando o nosso mundo, começando com iluminar a nossa própria mente, a nossa própria vida e o nosso próprio entorno. É assim como fazemos parte dessa iluminação coletiva, para que todos os seres possam despertar e realmente experimentar essa vida bem-aventurada. Então, esse mundo inferior se transforma num mundo superior quando todos os seres adquirem essa evolução, onde já não existe o competir, mas o compartilhar, onde existe o altruísmo, o cooperar, quando todos se veem como uma única família, uma irmandade, não como raças, nacionalidades e toda essa separação que a nossa ignorância cria e que é causa de sofrimento. Mas toda essa criação ignorante, ela está fundamentada em buscar a felicidade. Então todos estão buscando a felicidade, só que por caminhos equivocados. Ou seja, buscam a felicidade na acumulação, no ter,
na personalidade bem-sucedida externamente, através da profissão, através da economia, e o que se encontra é uma grande insatisfação. Então a gente vê que por muito que se tem, essa insatisfação que permeia todos os momentos sempre está presente. E é daí que no nosso mundo atualmente existam muitas pessoas voltando a mente para o budismo, porque esses caminhos internos agora são mais fáceis de serem reconhecidos, porque com a tecnologia e todo o desenvolvimento da mente dessas últimas décadas, fica mais evidente, mais clara essa insatisfação. Tanto é que o aumento da depressão, ansiedade, medos, pois fazem com que as pessoas se voltem mais para conhecer a própria mente e para investigar o que há milênios Buda e todos aqueles que estão inseridos nesse caminho de despertar estão afirmando. Então, estamos falando de um caminho milenar, onde muitos seres, igual que nós, obtiveram essa liberação do sofrimento e essa realização da natureza da mente. Não é um avatar, não é um enviado das estrelas, somos nós. Então, Buda trata de um caminho muito humano e ele sempre se coloca como um ser humano comum e sempre se coloca como ele atingiu esse estado, qualquer um de nós pode atingir esse estado. E nesse caminho milenar da linhagem dos Budas, a gente encontra até os dias de hoje e por todos os séculos passados, um grande número de pessoas que atingiram esse estado de equilíbrio, paz e felicidade. E logo, outros que se dedicaram com mais profundidade também adquiriram grandes poderes psíquicos e foram capazes de trazer muito benefício para a humanidade. Então, é simplesmente para que nos motivemos, ao menos a investigar e experimentar esse caminho e saborear seus frutos. E nós mesmos vamos a avalar, através da nossa experiência, a certeza do caminho que Buda nos propõe como equilíbrio, paz, felicidade e todas as virtudes e qualidades se manifestando na nossa vida através do conhecimento da mente e do controle e desenvolvimento, ou seja, controlar os condicionamentos que nos induzem ao sofrimento e desenvolver as qualidades que nos levam a um estado de felicidade cada vez maior. Vamos a fazer uma breve meditação. Vamos simplesmente relaxar, soltar, abrir. Respirar, sentir o corpo. Investigação interior. Vamos soltar o mundo. Por isso a gente fica com o corpo quieto, com a palavra silenciosa. E vamos aquietar a nossa mente. A mente se aquieta não por esforço, por concentração, mas uma concentração relaxada e aberta, onde não se exclui nada. É um estado de abertura e relaxamento. No budismo tibetano, a ênfase está muito maior no prazer do que na perfeição. Então, é muito mais importante uma postura confortável do que uma postura perfeita. A verticalidade sempre é importante, porque temos um corpo de energia, canais de energia, mas é uma verticalidade confortável e relaxada. E se em algum momento existe alguma tensão ou desconforto, de forma suave, a gente gera um ligeiro movimento e reacomoda a nossa postura, para que a nossa mente possa se assentar no nosso corpo de forma confortável. Sentindo o corpo, a respiração, soltando todo esforço. Não é uma concentração unidirecionada, mas uma concentração aberta, onde nos apoiamos na respiração, no corpo, mas abrimos todos os campos sensoriais, mentais, e contemplamos o fluxo natural, como quem olha para o céu
e contempla as nuvens em movimento. Como se fôssemos a água do mar, do oceano, contemplando suas ondas. As ondas do mar não estão separadas do mar. Todas elas são feitas da mesma água. Surgem, se expressam, se dissolvem. É natural. Da mesma forma, contemplamos as expressões da nossa mente, e essa mente cognitiva, lúcida, desperta, ela é naturalmente criativa, inteligência. Como um filme, uma projeção mental, contemplando sem estar identificado, contemplando o corpo sem ser o corpo, contemplando a mente sem ser a mente, e vendo como tudo que surge é feito do mesmo tecido, tecido mental. Não é real, sólido. São estados mentais, projeções mentais. Olhando para as sensações, qualquer sensação que tenhamos no nosso corpo, perceber como ela é neutra. Sensação. É a consciência mental que se fixa na sensação e projeta uma referência, um nome. Se deixamos ir, tudo vai se dissolvendo. Os conceitos que a mente projeta. E vamos descansando nessa plataforma que é neutra. Sem conceitos. Neutra no sentido que contemplamos sem nada projetar ou sem dar solidez ao que a mente projeta. Sensações, sons, pensamentos. E o apoio na respiração que permite que a mente não se distraia. É assim como a mente se assenta, se aquieta. E é assim como se apresenta, sem nenhum esforço, essa nova dimensão da mente. Uma dimensão de abertura luminosa, uma dimensão mais interna, onde o mundo externo vai perdendo a força que exerce sobre nós. É como se damos as costas ao mundo e vamos entrando nos caminhos internos. Vamos conectando com o refúgio interno, com a fonte sagrada, bem-aventurada, com a essência do ser, com a consciência aberta, com essa condição contemplativa, sempre natural e espontânea. A partir do momento que o conceito se fixa, a experiência se perde.
Por isso a importância da concentração, para que a mente não se distraia. E a importância do relaxamento e da abertura, para que tenhamos acesso à experiência do ser. Aqui podemos fazer um jogo, uma brincadeira com a mente. Como a mente toma por real tudo que projeta, vamos a projetar mundos divinos, seres de luz, Budas iluminados, dimensões iluminadas. E vamos a dirigir a nossa mente até essas dimensões puras. E vamos a conectar com essas fontes superiores, supremas, sublimes, de luz de sabedoria, expandindo a consciência individual, pessoal e tornando universal e infinita. À medida que nos conectamos com a nossa fonte interna, refúgio interno, consciência desperta, natureza do ser, nos conectamos com as qualidades superiores da mente desperta. Imaginando esse estado de união com a mente da iluminação, com os Budas, e nesse estado de união onde a gota se dissolve no oceano, essa mente infinita, universal, ela desperta o coração como um lótus que ao receber essa luz se abre, se desabrocha no centro do peito, um lótus de luz radiante, luz de arco-íris. E vamos a perfumar o nosso mundo, começando pelo mais perto, a nossa vida, o perfume da pureza, do entendimento, da flexibilidade, dissolvendo os conflitos internos, da confusão, da dúvida, do medo, da preocupação, dissolvendo os conflitos externos, aqueles e aquilo que acreditamos que é a causa da nossa dor, nossos inimigos, nossos conflitos externos, nossos provocadores, tudo aquilo que nos irrita e nos dá raiva externamente, imaginando que essa luz de arco-íris, esse perfume bem-aventurado, vai pacificando e dissolvendo todos esses conflitos. E de forma gentil, expandindo essa luz desde o nosso coração, perfumando o nosso mundo, iluminando as mentes e os corações, de forma simultânea e instantânea, nesse momento todos os seres como um sol radiante, que ilumina e dá calor, iluminando, aquecendo o nosso mundo, com a luz do amor, da paz, da alegria, do entendimento. Desde o nosso refúgio, em conexão com todas as dimensões puras, emanando e irradiando Bodhicitta, a mente da iluminação, e beneficiando natural e espontaneamente todos os seres, dando sentido, significado, propósito, satisfação, completude a essa preciosa existência humana.
Inspiração mais profunda. E voltamos a conectar com o nosso corpo, com a nossa mente, mantendo esse estado de união, a nossa aparência, a nossa vida cotidiana, relativa, de relação, de relacionamento, e ao mesmo tempo essa estabilidade interna, essa conexão interna. E fazendo disso uma única experiência, não duas, onde a conexão, a quietude interna irradia para nosso movimento, para nossa pessoa, para nossa vida, para o nosso mundo. Vamos agora falar um pouquinho do ensinamento que Buda deu, nada mais haver despertado para essa fonte luminosa que é a essência do ser, e buscou seus amigos mais próximos para compartilhar esse entendimento profundo que conduzia a essa realização, a liberação do sofrimento e a felicidade estável e duradoura. Então, o que Buda ensinou, o seu primeiro ensinamento, é o que ele esteve durante toda a sua vida esclarecendo. Então, os 50 anos que ele esteve ensinando o caminho interno da liberação do sofrimento e da autorrealização, iluminação completa, é fundamentado tudo o que ele ensinou nesse primeiro ensinamento. Então, ele não ensinou outra coisa mais que as 4 nobres verdades. Essas 4 nobres verdades são muito profundas. Tanto é que todo o ensinamento de Buda se resume nessas 4 nobres verdades. E isso a gente vai estar continuamente lembrando e revisando e entendendo de forma cada vez mais profunda. A primeira nobre verdade que Buda fala é sobre o sofrimento. E ele dedica muito tempo, praticamente a maior parte da sua vida, ele dedicou a esclarecer o que é o sofrimento. Porque, por ignorância, os seres comuns que estão condicionados pelas formas e aparências externas, eles não são capazes de reconhecer o sofrimento. Acreditam que são felizes, acreditam que o sofrimento do apego é felicidade, acredita que quando você está apegado a um objeto e você cuida com apego, isso faz parte da felicidade de ter esse objeto. Os ciúmes, se você ama uma pessoa, você tem que ter ciúmes dela, e não é capaz de reconhecer que tudo isso é sofrimento. Acredita que isso é felicidade. Por exemplo, as festas. Acredita que comer muito, beber muito é felicidade. Não consegue reconhecer que isso traz pesadez, que isso traz doença, e que isso, na verdade, é sofrimento. É somente uma aparência de felicidade. Então, ao não conseguir reconhecer o sofrimento, Buda falou muito do sofrimento. Todos os seres conseguem reconhecer o sofrimento evidente. Por exemplo, se a gente bate a cabeça, a gente sente dor e a gente reconhece essa dor. Se a gente tem uma doença que provoca qualquer mal-estar no nosso corpo ou qualquer desequilíbrio emocional, a gente reconhece o sofrimento. Quando a gente tem uma perda, quando a gente tem um acidente, isso é chamado de sofrimento evidente. Isso é o que os seres comuns são capazes de reconhecer. Tem um outro sofrimento, que é o sofrimento da impermanência. Tudo está em movimento, tudo muda, tudo é composto de partes, essas partes em movimento. Isso já é um nível mais sutil. Então a gente vê o inverno, o verão, o dia e a noite, e ver como a gente vai envelhecendo. Então esse movimento do envelhecer, de que nosso corpo se transforma, que a nossa vida se transforma, tudo isso gera uma instabilidade mais sutil
que é o medo de que as coisas mudem, o medo de perder o emprego, o medo da morte, o medo de perder um filho, o medo da doença. Todos esses medos são gerados, isso é sofrimento, são gerados pela impermanência. Muitos seres acreditam que a vida é assim, então assumem esse sofrimento como uma parte da existência, não são capazes de reconhecer como verdadeiros sofrimentos, mas sim como parte natural do estar vivo. Então, porque Buda vai falar muito de impermanência para que a gente possa reconhecer que se a gente apoia a nossa felicidade em qualquer objeto, seja circunstância, lugar, pessoas ou coisas, a gente vai sofrer, porque a impermanência, ela é sofrimento. Isso vai se dissolver. É sofrimento sempre enquanto a gente acredita que isso vai durar para sempre, a gente se apega e se esforça por segurar, e mesmo assim a impermanência vai fazer com que isso se transforme. Então o sofrimento sempre vai estar se a gente apoia a nossa felicidade em qualquer situação, objeto ou pessoa impermanente. E aí Buda vai falar muito da impermanência para a gente entender esse sofrimento. Ou seja, deixar de apoiar a nossa felicidade em objetos impermanentes. E logo tem um sofrimento, que é o sofrimento que tudo permeia. O próprio não entendimento de qual é o sentido da nossa vida. A própria experiência da impermanência, onde a gente perde o que quer, o que gosta, o que ama, e onde a gente encontra com o que não quer, não gosta, como se aparecesse do nada, de repente aparece um acidente, um obstáculo, então a gente não entende por que passou isso comigo, se tudo ia tão bem. Então esse não entendimento, essa inquietude, esse não conformismo, isso é reconhecer esse sofrimento muito sutil. Então temos um sofrimento grosseiro, evidente, um sofrimento sutil, que é a impermanência, e um sofrimento muito sutil, que é a insatisfação contínua, onde nunca estamos satisfeitos, por muito que tenhamos e por muito que tenhamos conquistado, existe essa insatisfação, como se estivéssemos sempre de mão vazia, porque a morte sempre está diante de nós, em última instância temos que deixá-lo tudo. Então, esse não entendimento produz essa insatisfação mais profunda, esse vazio mais profundo, essa angústia mais profunda, que somente os seres muito sensíveis são capazes de reconhecê-la. Os seres comuns nem sequer a percebem. Eles chegam a perceber um pouco o sofrimento da impermanência, mas a maioria nem o sofrimento da impermanência percebe, somente percebem o sofrimento grosseiro. Por isso o Buda vai falar muito de sofrimento. E a primeira nobre verdade que Buda fala é: o sofrimento deve ser bem entendido, o sofrimento deve ser reconhecido, porque se não reconhecemos o sofrimento, não existe liberação do sofrimento. Estamos condicionados pelas visões errôneas que sustentam o próprio sofrimento. Então, se a gente não reconhece o sofrimento, a gente não vai empreender um caminho de liberação do sofrimento. Então, o sofrimento deve ser bem entendido e devemos realmente ter a coragem, ter o valor de olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa insatisfação, o nosso vazio existencial, a nossa confusão, as nossas dúvidas. Esse é o primeiro passo. Reconhecer o sofrimento, reconhecer que tudo que acreditamos que é felicidade, na verdade é sofrimento, é impermanente. Ou seja, ter dinheiro ou realizar os projetos da nossa vida, nada disso vai realmente nos fazer feliz, porque nada disso tem essa qualidade intrínseca, permanente e duradoura de oferecer essa estabilidade que tanto buscamos quando nos apoiamos, seja no marido, no filho, no trabalho, no dinheiro, nas posses, tudo é impermanente. E essa insatisfação profunda do não entendimento. Então essa é a primeira nobre verdade. O sofrimento deve ser bem entendido. Muitos que não conhecem o budismo costumam dizer que é uma doutrina
muito triste, porque só fala de sofrimento e renúncia aos prazeres da existência comum, porque fala que é sofrimento tudo, que a família é sofrimento, o filho, tudo. Então, essas pessoas ainda não têm um entendimento mais profundo do que Buda está querendo dizer. Buda fala que o sofrimento deve ser bem entendido. Essa é apenas a primeira nobre verdade, porque Buda continua. E a segunda nobre verdade é que ele vai explicar qual é a causa do sofrimento. Porque primeiro a gente tem que entender o sofrimento e depois a gente tem que reconhecer o que causa o sofrimento. Basicamente, ele evidencia o ego. O ego é esse eu conceitual que acreditamos ser. Cada um acredita que eu sou isso, eu sou aquilo, desde o nome, o corpo, a forma, como uma série de conceitos e afirmações e negações que sustentamos como realidade. Então, a forma como vemos o mundo é o que nós acreditamos que é o nosso eu. Eu sou assim, eu vejo assim, eu acredito nisso. E toda essa estrutura da nossa identidade, que é o nosso eu, que é o nosso ego, que é a leitura que fazemos do mundo e da nossa vida, é feita de conceitos. Então, primeiro, ele vai mostrar que tudo é uma estrutura conceitual, que a causa do sofrimento é uma rede de ideias e conceitos errôneos e equivocados. Então, a gente vai ver que esse eu e a relação que estabelecemos conosco e com o mundo é feito de ideias. E essas ideias são ideias não fixas, não verdadeiras, não estáveis. Então ele vai falar muito do ego, ele vai mostrar muito como tudo o que acreditamos que existe é apenas conceitos e ideias. A terceira nobre verdade é quando Buda acerta e diz: é possível cessar completamente o sofrimento e é possível ser completamente pleno, feliz e satisfeito. Porque toda a base do sofrimento são conceitos. Então, se mudamos de conceitos, podemos mudar a experiência da nossa vida. Então, todo sofrimento é uma questão de conceitos equivocados. Então, é possível o sofrimento ser transformado completamente em felicidade. Até a dor física, que é o sofrimento grosseiro, ele é conceitual, ele não é real. Porque se entramos na experiência sem estar projetando conceitos, a gente pode transformar a dor em calor, o calor em prazer. E tudo isso num grande entendimento. Então, não existe realmente o sofrimento. O que existe é ignorância. É ignorância de não entender que o sofrimento tem como base conceitos e que esses conceitos podem ser transformados em novos conceitos e serem liberados. Então, essa é a terceira nobre verdade, que é possível a cessação, porque a causa de todo sofrimento é entendida e é realizada como conceitual. E na quarta nobre verdade, Buda nos propõe o caminho. Então ele vai dar o caminho das práticas, da filosofia, da visão, dos exercícios, desde o aquietar a mente até a visão mais profunda, que ele vai indicando esse caminho de reconhecimento para que possamos nos libertar das visões errôneas que sustentam uma ideia de sofrimento e construir uma nova visão mais próxima do que realmente somos, que é essa fonte bem-aventurada, cósmica e universal, que é consciência desperta, consciência lúcida e não identidade, corpo, forma. Então essa é a liberação que nos permite ter acesso a uma dimensão divina, uma dimensão de luz dentro do caminho da evolução. Eu comecei lá atrás falando que a gente está num caminho de evolução, que esse é o primeiro ponto a ser entendido. E esse caminho de evolução não significa viver melhor nesse mundo, mas sair desse mundo. Então, esse mundo é um mundo inferior,
É um mundo de muita confusão e de muita visão errônea. Mas sair desse mundo não significa se matar. Significa evolucionar. E a gente evoluciona a partir do momento que a gente tem essa realização e se autolibera dessas visões errôneas. E começa a construir de forma consciente essas pontes, esses caminhos para uma experiência mais plena. Então, esse processo, para que se dê, Buda nos coloca que desde a ignorância e a fixação tão intensa nesse egocentro que nos encontramos, em nosso estado de profundo sofrimento, olhe por onde olhe, estamos identificados com um corpo de dor, estamos limitados por uma personalidade cheia de ideias e referências, onde exclui e se apega, isso tudo é uma estrutura de sofrimento. Então, o primeiro passo é como transformar a nossa mente. Porque se a gente se mata, a gente continua com essa mesma mente e vai para outra vida e continuamos no mesmo lugar que nos encontramos dentro da evolução. Então, o matar-se não é o caminho de evolução. Não tem outra forma que sair daqui mais do que transformar a nossa mente, evolucionar a nossa consciência. É assim como essa dimensão de luz se abre e nos libertamos dessa prisão do corpo e a consciência se expande para um corpo de luz, numa dimensão de luz, uma dimensão bem-aventurada. Mas se a gente não constrói essa ponte, a gente não consegue sair dessa dimensão e ficamos girando na reencarnação. E assim vamos de vida em vida evolucionando e chegamos até onde nos encontramos hoje, com essa preciosa existência humana, sensíveis aos caminhos internos e investigando, trabalhando o caminho da autoliberação. Então, em primeiro ponto, a gente tem que aprender a construir novos conceitos. Entender que o que vivemos é uma rede de conceitos que nos está limitando. E agora a gente vai aprender a criar, com essa mente que cria essa limitação, a criar uma via de liberação. E o apoio que temos é a própria mente, no sentido desse potencial criativo capaz de tudo projetar. Então, vamos projetar um corpo de luz. Vamos olhar para o nosso corpo, em vez desse corpo denso, pesado, feito de carne, osso, sangue. Vamos olhar para esse corpo como um corpo de energia, um corpo de luz, um corpo divino. Em vez de se relacionar com esse eu como um eu limitado, cheio de problemas, dúvidas e preocupações, em conflito, vamos a ver o ser divino irradiando essa luz universal e trazendo assim benefício, paz e alegria para o nosso entorno e para o nosso mundo. Então, à medida que transformamos as nossas visões internas e expressamos essas visões internas no nosso mundo, a gente consegue um estado de liberação. Aí, os cachorros ficaram nervosos aqui. Fica quieta. Quieta. Isso. A meditar todos. A ouvir o Dharma para evolucionar. Os cachorros aqui evolucionam para que na próxima existência possam ter um renascimento humano precioso, estar sentado diante de mestres, junto com Sangha, e poder assim atingir também o estado iluminado. Por isso sempre tenho eles presentes nas aulas para oferecer o Dharma para eles também. Então peço desculpas se em algum momento temos alguma interferência, é que estamos acompanhados também de outros seres, não somente humanos, mas também os nossos pets podem estar recebendo esse Dharma, essa vibração, essa frequência. Isso vai também fazendo com que vayam evolucionando através da vibração, da frequência e da energia. Então eles sempre estão presentes nas nossas aulas. Alguma dúvida sobre tudo o que foi esclarecido até agora? A apresentação das 4 nobres verdades, esse entendimento do externo como impermanente e como projeção da mente, tudo que vivemos, e como esse potencial da mente capaz de tudo projetar, ele pode ser conscientemente desenvolvido, criando novas projeções. Nirvana, Sansara e Nirvana, ambos são mundos projetados pela mente. Só que um é projetado pela ignorância, visões errôneas,
pela ideia de separação, eu e outros, e relações e referências, e o outro é um mundo projetado de forma consciente para a iluminação. Então, projetamos o ser divino, o corpo de luz, vemos todos os seres como seres divinos, somos todos a mesma consciência, então temos uma estrutura conceitual que libera a mente num estado de felicidade e desenvolve qualidades e virtudes, trazendo plenitude e completude. Então, Nirvana é felicidade, é um mundo consciente que projetamos e vamos construindo uma realidade subjetiva e objetiva de felicidade. E Sansara é um mundo condicionado pelo sofrimento, por ideias limitadas a um eu e construída numa base equivocada de separação. E o outro é um mundo construído com uma base válida de unidade. E isso faz uma diferença muito grande. Em um, estamos presos à roda do sofrimento, reencarnação, e no outro, nos liberamos nas terras puras, ou seja, dimensões de evolução, onde o nosso corpo será um corpo de luz, já não tem nascimento e morte, aparecemos lá, existe uma transferência da consciência, a consciência se libera desse corpo e atinge, se expande para essas terras puras. Isso a gente pode realizar em vida dentro do corpo, ou se não, no momento da morte. É muito fácil. Uma vida bem resolvida, uma vida bem desperta, pois nos dá acesso a essa dimensão pura e ao concluir essa etapa de evolução, simplesmente nos transferimos para a nova dimensão de iluminação, porque já é a nossa condição. Ou se não, na mesma vida também é possível ter essa realização, e são muitos os monges, os praticantes que atingiram tanto nesse momento como no passado, esse estado de liberação de sofrimento. Mas, claro, isso implica uma forma de viver completamente dedicada ao crescimento interno, ou seja, onde temos a prática formal, que nos dá experiência, e onde temos a prática contínua, que é a nossa vida cotidiana, colocando em movimento essa expressão do ser em cada momento. E vamos discernindo a mente condicionada do Sansara, com todo o nosso ego e seus condicionamentos, da mente liberada do Nirvana, que vamos construindo com essa nova visão de unidade. Alguma dúvida em relação ao exposto? Ficou claro? Às vezes é muita informação e requer um tempo para processá-la, né? Então, é melhor ter uma mente aberta e receber, e logo as dúvidas vão surgir. E essas dúvidas, quando surgir no nosso dia a dia, a gente vai trazendo para os nossos encontros para a gente poder estar esclarecendo esse processo. Tudo bem, então vamos a seguir. Então vamos agora a fazer um pouquinho de meditação, de concentração. Sentindo o corpo, a respiração. A primeira instrução que temos que colocar em prática é a concentração. A concentração é que nos vai dar acesso à chave da inteligência profunda. Concentração interior. Uma concentração sem esforço, relaxada, aberta.
onde sentimos o ar que entra, o ar que sai, confortável, de forma relaxada. E vamos fazer uma reflexão interna, uma meditação reflexiva. Ela é chamada os 4 pensamentos que transformam a mente. Transformam a mente comum, condicionada pelo sofrimento, na mente luminosa da felicidade estável e duradoura. O primeiro ponto é a relação que estabelecemos conosco. Olhar para a nossa vida, olhar para o nosso corpo, olhar para os nossos relacionamentos e dar-nos conta o quanto precioso, rico, é tudo que temos acumulado. Essa boa saúde, esse corpo saudável, os amigos, os familiares, todos os adornos, todas as joias que fazem da nossa vida uma vida preciosa. Devemos reconhecer o quanto importante e preciosa é nossa existência humana. Reconhecer que estamos no melhor momento. Cada instante é o melhor momento da nossa vida. Cada dia que amanhece é como uma vida. Cada dia começando uma nova vida. Cada noite que descansamos com gratidão e oferenda por todas as coisas boas que experimentamos em cada dia, cada momento, olhando para as qualidades, olhando para as oportunidades, como cada situação nos oferece uma oportunidade de crescer, de expressar o melhor de nós, de nos melhorar momento a momento, dia a dia, de nos tornar seres humanos qualificados no nosso mundo e no nosso entorno. É fundamental essa boa relação com o mesmo. Se não somos capazes de reconhecer todas as coisas boas, todas as oportunidades que temos, não seremos capazes de nos expandir e experimentar essa mente infinita e bem-aventurada. Não teremos acesso à fonte sagrada do ser e não vamos experimentar a verdadeira felicidade. Portanto, é muito importante essa boa relação consigo mesmo. Poder ver em cada momento as qualidades. Quando nos encontramos com uma situação, que pode ser um acidente, que pode ser um trânsito, algo que nos aflija, é a oportunidade de estar equilibrados, a oportunidade de estar mais conectados com a essência do ser, que sempre tem esse sabor radiante e bem-aventurado. É quando realmente vamos a desenvolver virtudes, capacidades. Então, o adverso não passa a ser algo a ser excluído, mas algo a ser integrado com muito carinho quando temos uma doença, uma dor, porque é aí onde vamos a desenvolver todas as nossas capacidades e vamos a nos tornar seres mais qualificados. Então, reconhecendo esse potencial da nossa existência humana bem desenvolvido, vivemos num país sem guerra, temos liberdades, temos essa sensibilidade para estudar
a nossa mente, a nossa consciência. Nos sentimos motivados, nos dá satisfação o progresso interno. Somos felizes quando somos generosos, gostamos de ajudar os demais. Então, essas qualidades que estão presentes na nossa vida, o altruísmo, a solidariedade, nos alegramos das conquistas dos demais, nos esforçamos para fazer o bem aos demais, não cometemos nenhum ato hediondo, a gente não roubou, não matou, somos seres dignos. Então, reconhecendo essa preciosa existência que cada um de nós temos como resultado de todo um processo de evolução que amadurece nessa existência. O segundo pensamento, a segunda reflexão, é a impermanência e a morte. Em qualquer momento, teremos que partir. Estamos de passagem. É como um viajante que está em um lugar, num hotel, de forma temporária. O hotel do nosso corpo, o lugar, a nossa vida. Estamos de viagem, estamos de passagem. Então, essa alegria do viajante, que não se apega, que não acumula, mas que compartilha o seu regozijo de cada instante, sabendo que em qualquer momento chegará seu momento de partida, e vendo que tudo é impermanente. Então, ter essa visão aberta que acolhe a impermanência. A impermanência é esse vento fresco, é a surpresa, é a mudança, é a dança, é a sua coreografia única de cada instante, de cada dia, de cada momento. Então, ver essa riqueza, esse vento fresco que está soprando da impermanência e sem nenhum apego. Tudo é transitório. No momento da nossa morte, o único que será válido, nosso único recurso, é essa concentração interior. Nenhum amigo, nem nenhum objeto, nenhuma posse, nesse momento terá sentido. Mas essa capacidade de se conectar com o que é verdadeiro, que nos conecta com o que é superior, sublime, que é a própria consciência superior, que se expande e se une e dá acesso a essas dimensões puras, esse será nosso recurso. Mas se não praticamos, ele não estará presente. E se a nossa vida está voltada somente para atividades externas, no momento da morte, nada disso nos servirá. Nem nosso filho, nem nossa esposa. Somente nossa capacidade desenvolvida de concentrar-nos no Dharma, na sabedoria, na experiência interna. A vida é um treino para a morte, e a morte é o portal da transcendência de todas as vidas, que nos dá acesso à realização da não-morte, que nos dá acesso a dimensões novas de evolução, mais puras. Sentindo e ressentindo com entusiasmo no nosso coração essa preciosa existência humana bem dotada, contemplando a impermanência e integrando a morte no caminho,
e realizando em vida a não morte. Tudo que existe, existe através do movimento de causa e resultado. Toda causa produz um resultado. A mente da dualidade, que se sente separada, constrói uma ideia de eu separado de uma ideia de outro e cria conceitos e referências como se houvesse algo verdadeiramente existente e não se dá conta que esse algo é uma projeção conceitual. Então essa mente que não se dá conta e que fica presa nesse jogo da dualidade, cria uma relação, separação, relação, eu e outro. E acredita que a beleza está na flor. Então quer conquistar a flor, tem o desejo de possuir a flor para possuir o prazer da beleza que a flor oferece. Não se dá conta que a beleza está na mente e que é projetada num fenômeno neutro que colocou a placa de nome flor e acredita que essa beleza interna existe na flor. O ignorar como funciona realmente a mente e cair nessa visão errônea da dualidade faz com que gere desejo da flor e apego à flor. Isso dá um resultado. Sempre que está havendo relação, existe causa e essa causa gera resultado. E assim ficamos presos na mente comum e cotidiana de causa e resultado. Tudo que experimentamos nesse momento na nossa vida é o resultado dos nossos atos passados. O que experimentamos nessa vida como um todo, desde os pais que temos, o lugar onde nascemos e tudo que vai acontecendo, nossa personalidade, nosso entorno, isso é um resultado da nossa vida anterior. Cada escolha que fazemos em cada momento da nossa vida está tecendo o resultado dessa existência numa seguinte vida. Quando saímos do jogo da dualidade e através da quietude temos acesso à consciência pura, à essência do ser, cessa a dualidade. Nos liberamos dos resultados de todas as causas, de todas as nossas existências passadas e todas as causas que nessa existência estamos construindo. E surge o caminho da ascensão que nos dá acesso às terras puras do Nirvana. Nos transformamos em seres divinos e deixamos de ser seres kármicos, seres comuns, porque nos libertamos da dualidade e realizamos a essência da mente que nos dá acesso a um novo nível de evolução. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto estejamos presos na ideia de um eu e de um outro e criando relações, estamos presos dentro da lei dos atos, causa e resultado. E mesmo que nesse momento surgir o momento da morte, chega o nosso momento, o resultado dos nossos atos não nos abandonará, porque a mente da dualidade sigue presente. Então, tudo que aqui fazemos, em cada momento, com as nossas escolhas, dará como resultado, gera esse movimento do resultado que amadurece numa seguinte vida. Então, se não entramos nesse caminho da concentração interior, que é o caminho que dissolve todos os obstáculos, tanto agora, na nossa vida, como definitivamente no momento da nossa partida, da nossa passagem, seguiremos escravos dando volta na roda do existir, do nascer e do morrer. Vamos a sentir um pouquinho a lei dos atos, causa e resultado, fundamentada na dualidade, na relação.
e reconhecendo a essência do ser, onde a mente se dissolve nesse estado de unidade e nos liberta aqui e agora. A liberação não acontece um dia lá quando, sempre vai ser aqui e agora. E é uma posição interna, onde soltamos e contemplamos as histórias do eu, onde somos oceano, contemplando as ondas, onde somos o céu aberto, contemplando as nuvens, onde somos o espelho e lugares, amigos, família, alegrias, posses, tudo que existe são reflexos que compartilham desse mesmo tecido, projeções da mente no caminho do despertar e da evolução. Vendo tudo como um sonho, como projeção, e captando a essência absoluta, a verdade, a consciência desperta. Tudo que existe jamais poderá oferecer-nos a felicidade estável e duradoura que buscamos. O que buscamos fora, somente encontramos na essência do nosso ser. Todas as diversões e distrações do nosso mundo apenas nos afastam da verdadeira felicidade que lá buscamos. Livre de apego, cortando com todo apego de ideias, crenças e levando à perfeição a concentração interior. É assim como triunfamos sobre todos os obstáculos e atingimos o estado de liberdade, a liberdade da não necessidade, da não busca, e experimentamos a paz autêntica. Concentração na respiração nasolabial. Contemplar sem interferir. O grande assunto, é dito por Buda Shakyamuni, é o não movimento. Contemplar sem interferir. É assim como conseguimos transcender toda atividade mental, todo sofrimento, todo conceito, toda limitação. O grande assunto é o não movimento. Tudo continua girando, mas nós deixamos de girar com tudo isso. A mente se assenta, se concentra, abre, se expande. Ação da não ação. Nada que fazer. Simplesmente ser, consciência desperta. Contemplar. Essa é a base
do caminho do ser interior, que realiza a não-morte. A concentração na respiração nasolabial. Esse é o caminho da experiência, da realização além das palavras. Buda Shakyamuni diz: se renunciamos os desejos e as aflições do nosso mundo cotidiano, da nossa vida comum, a atenção sem distração surge espontaneamente. Ao contemplar, renunciamos ao apego, à fixação, a se distrair com os conceitos que sustentam a estrutura do sofrimento. O grande assunto é o não movimento. Concentração na respiração nasolabial. Relaxados, sem esforço, equilibrados, perfeitamente equânimes. Não importa se a nuvem é negra ou brilhante, permanecemos equânimes sem interferir. Não importa se temos uma boa ideia sobre nosso projeto ou se vem uma lembrança traumática do passado. Equanimidade, equilíbrio. Esse estado de equilíbrio equânime, sem interferir, é a maneira perfeita de morrer e de viver. É assim como permanecemos bem resolvidos, onde todas as tendências da nossa vida comum, preocupações, medo, lembranças, apego, aversão, perde seu sentido de existência. A mente não se fixa, mas se mantém equilibrada interiormente, assentada, unificada. Se algo aparece, se algo surge, soltar e descansar. Nada que fazer. De forma relaxada, permanecer em completa equanimidade. Um equilíbrio natural. Que através da virtude e sabedoria desenvolvida pela nossa prática de meditação, tenhamos como fruto a pacificação da nossa mente e possamos penetrar na visão profunda que ilumina todos os Budas. O verdadeiro caminho de sentido e significado, de sabedoria e entendimento, que traz benefício próprio, alheio, local e global. Nessa fase de desenvolvimento, que é a básica, a inicial, devemos estar atentos à nossa mente, ao nosso corpo, às nossas sensações,
trazer um maior estado de presença à nossa vida cotidiana. Uma inspiração mais profunda. E vamos abrir um pequeno diálogo, se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira esclarecer sobre a prática, sobre o enfoque filosófico, sobre o caminho da filosofia, dos conceitos novos que Buda nos propõe, como liberação do sofrimento, ou a prática da meditação tem 2 níveis. Tem a meditação silenciosa, onde trabalhamos concentração e consciência aberta, ou seja, experimentar a consciência aberta e através da concentração, que é a prática formal da meditação, e logo temos os novos conceitos que vamos articulando, que vai transformar a nossa mente, a nossa forma de lidar com a realidade. Então tem que ver com todas as meditações reflexivas e logo temos a meditação contemplativa. Tem alguma dúvida em relação ao enfoque filosófico? Ou ao método contemplativo, tanto reflexivo como contemplativo? Dúvidas ou perguntas? Não tem nada? Que bom, tá tudo muito Oi, claro. monja. Tudo bom? Eu tenho. Ai, que bom. É a Fernanda. Fala, Fernanda. Mas, Sim. na verdade, é mais atrás. Não seria muito sobre o método. Uhum. Eu queria saber se você poderia retomar a quarta nobre verdade do caminho. Sim. Que, enfim, eu me distraí um pouco. E, apesar de, teoricamente, eu saber, é sempre bom retomar. Eu queria, se possível, não precisa ser muito aprofundada, nem muito... A quarta nobre verdade é o caminho da liberação. Então, é tudo que Buda ensinou a vida inteira. O budismo, o Buda, primeiro que Buda nunca viu a Buda, né? Porque Buda não existe. Não existe uma pessoa que seja Buda. Buda é um estado mental desperto. Então, se não existe Buda, não existe budismo, né? Então, isso tudo foi uma produção feita posteriormente, né? Isso só para esclarecer. O que Buda propõe é um caminho de desenvolvimento interno, de reconhecimento e desenvolvimento. E o que ele propõe como base desse caminho é a compreensão correta, que é a própria luz da sabedoria, que vai desarmar os condicionamentos da ignorância. Então, um primeiro nível do estudo e da prática da autorrealização que nos propõe é compreender. Então, o primeiro nível do caminho, a quatro nobre verdade, que é o caminho da liberação, na primeira ele fala que tudo é sofrimento, que tudo que vivemos é sofrimento. Na segunda ele fala a causa do sofrimento, é o ego e todos os conceitos equivocados estruturados como base de realidade. Na terceira nobre verdade, ele vai mostrar que é possível cessar completamente o sofrimento através do desenvolvimento da sabedoria. Então, ao você entender com sabedoria o que é o sofrimento, a causa do sofrimento, você consegue libertar a mente do sofrimento, que é transformar a tua mente numa mente mais aberta, que tem que ver com esse paradigma, conjunto de conceitos novos, que vai abrir a tua visão e te liberta dessa estreiteza da única visão de um eu separado como base única de realidade. Ele vai dar uma nova base de realidade, é que todos somos o mesmo e tudo é reflexo da mesma mente. Basicamente é isso que a gente vai estar elaborando. E então ele explicou que cessa o sofrimento e que o cessar do sofrimento não está lá na frente.
Se cessa é aqui agora. É uma questão de onde você está. Então você tem que sair dessa mente condicionada e se expandir por uma mente mais aberta e mais luminosa. E aí ele vai ensinar o caminho para que isso aconteça, para que essa transformação, essa transmutação de um ser comum kármico num ser Buda divino se dê. Ele vai mostrar como a gente tem que fazer para que isso aconteça. Essa é a quarta nobre verdade. Então, o primeiro, a quarta nobre de verdade, ele vai dividir em 8 itens. Buda é muito analítico, ele é muito científico na sua exposição, né? Então, ele sempre vai falar de números. 4 nobres verdade, 8 sendero óptico, 4 pensamentos que transformam a mente. Ele é muito acadêmico, Buda. Ele é uma pessoa inteligente, muito culta. Apesar de falar de uma forma muito aberta, básica e comum, não deixa de ter essa atitude acadêmica, progressiva na sua forma de expressar. Então, o primeiro é compreender corretamente. Então, o primeiro aspecto é o aspecto filosófico que Buda coloca. Porque através da filosofia, a gente vai começar a pensar de uma forma nova. Porque o que a gente pretende nesse caminho é transformar a nossa vida. É a nossa vida que é transformada. E a nossa vida é transformada de dentro para fora. É como percebemos a nossa vida que vai dar acesso a uma experiência de felicidade ou sofrimento. Porque nada existe fora da mente. Então, é conhecer a mente e trabalhar com a mente. Portanto, a primeira base que Buda coloca é o estudo. É a compreensão correta. Estudo e reflexão. Essa é a base do caminho. Estudo e reflexão, compreensão correta, que vai gerar o segundo nível, que é entendimento correto, compreensão correta, a palavra correta. Você já vai começar a falar de uma forma correta. Então, a tua palavra, o teu verbo, ele já está alinhado com o teu pensamento. Isso vai transformar a forma como você vive, os meios de vida correto. Você começa a ter novas atitudes e novas escolhas na tua vida. O que você faz com o teu tempo de ócio, a hora que você dorme, o que você come, com quem você se relaciona, onde você vai, como você troca a tua energia, com o que você trabalha e o que você consome. Tudo isso vai mudar. A tua forma de viver vai mudar. Por quê? Porque você pensa de uma forma diferente, você está verbalizando o que você pensa na tua vida, então a tua forma de viver é completamente afetada. É uma transformação de vida que Buda propõe. É o caminho da liberação que ele está oferecendo. E junto com isso vem o desenvolvimento das virtudes. Ou seja, uma mente concentrada, presente, atenta, vigilante, para não cair nas armadilhas da distração que sustentam o sofrimento, seja o medo, a preocupação, a dúvida. Então a gente vai precisar de concentração, atenção e vigilância para sustentar essa mente. Então ele vai enfatizar todo o tempo a importância de a gente não estar distraído, mas sim aqui agora presente e conectado com esse entendimento para que essa nova forma de vida comece a se manifestar de forma consciente e não sejamos arrastados pelas distrações. E aí vem toda uma ética de não mentir, não roubar, não difamar, toda uma ética que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida mais positiva. A gente já não vai estar em conflito com o outro, brigando, discutindo, entrega a vitória, seja humilde. É todo um caminho virtuoso que ele vai propondo para que a mente esteja concentrada, presente, atenta, vigilante, para que as escolhas que sejam feitas sejam conscientes frente a esse entendimento. E junto com isso, a sabedoria, todo o tempo brilhando, ou seja, que a gente não perca de vista que isso é como um sonho, que estamos de passagem, que aqui viemos para evolucionar, é um plano de evolução, isso é a sabedoria. Então esse é o caminho. Então são 8 aspectos que ele enfatiza para que a gente possa manter essa estrutura de caminho e assim ter um progresso que transforma a nossa vida numa experiência de plenitude, felicidade, de completude, o que dá como resultado a abertura para uma nova dimensão, uma dimensão divina, que seria o Nirvana, e nos liberta do
ciclo de reencarnação, que seria o ciclo de sofrimento das questões não resolvidas, que é o samsara. Então, essa é a quarta nobre verdade. É o caminho da prática, do estudo. Então, aqui a gente tem a base, que é a compreensão correta, a gente tem o caminho, que são as meditações e os exercícios contemplativos, então, filosofia, reflexão, treinamento da mente, meditação, experiências internas e o resultado, a conduta, a transformação. E isso tudo dá como fruto a liberação do sofrimento, a iluminação da mente e o benefício natural e espontâneo para todos os seres. Deu para entender a quatro nobre verdade? Não, o Buda é muito bom. O Buda é muito bom porque ele acerta sempre. Ele é muito lúcido. E é uma ciência, tanto é que atualmente a nossa ciência ocidental está integrando esse conhecimento vindo de Buda, que são essa compreensão correta da realidade, que está completamente alinhada com o que é a verdade, que hoje os cientistas que estudam a realidade, os físicos chegam na mesma conclusão que os contemplativos, e também os caminhos internos que Buda propõe, introspectivos, também estão sendo avalados cientificamente como a verdade absoluta de tudo quanto existe, porque não existe um átomo de realidade em toda a existência, e tudo são movimento de intenção, ou seja, karma, causa e resultado, que estrutura essa rede interdependente de manifestação. Então, o que a ciência hoje reconhece como verdade é o que os contemplativos, estudando e praticando o caminho de Buda, experimentam como verdade. Então, isso é o caminho que hoje cientificamente está comprovado como válido. Não é fé, não é devoção, é realmente investigação e realização. Esse é o caminho que Buda propõe, e ele deixa evidente que esse caminho está acesso a todos, porque não se trata de uma conquista de algo que não seja, mas sim de uma realização daquilo que somos. Então não está na dependência de nada externo, ou seja, você pode ser analfabeto ou erudito, pobre ou rico, jovem ou velho, homem ou mulher, todos têm acesso à mesma realização, porque é a fonte suprema da essência do ser que brilha, é a consciência que todos temos, a nossa liberação, a nossa felicidade, a nossa iluminação. Então, está presente aqui agora para todos nós. É uma questão de determinação, que é o que falta. A gente se distrai muito porque o sofrimento não é bem entendido. À medida que vamos entendendo primeiro a primeira nobre verdade, que é o sofrimento, então a determinação e motivação e entusiasmo vai aumentando, porque vemos que nesse mundo não existe felicidade em lugar nenhum, porque ele é impermanente e porque estamos de passagem. Então, começa a haver um entendimento que estamos num plano de evolução e de progresso de consciência. Então, começamos a ter esse entusiasmo e determinação para transformar a nossa mente numa mente presente, atemporal, sem referência e radiante de virtudes, qualidades e perfeições. Mas é uma grande experiência de vida, e a nossa vida se transforma numa aventura, porque cada momento, é cada dia, ou seja, em todo momento somos confrontados, todos os dias somos confrontados por várias experiências kármicas, de separação, eu e o outro, coisas, objetos e pessoas. Então temos que estar atentos a em todo momento estar no ser, ou seja, desde o absoluto, lidando com toda essa impermanência de aparências que vão surgindo, em vez de estar sendo levado pelas aparências, como estar centrado no ser e lidar com as aparências desde esse centro, que é amor e compaixão. Isso é uma grande aventura, né? A gente cai e levanta 1 milhão de vezes todos os dias. Mas pouco a pouco, à medida que vamos colocando determinação, pela força do hábito, a gente vai se familiarizando, e essa familiarização vai trazendo realização. Vamos nos tornando mais divinos e nossa vida mais pura. E tudo vai se transformando. É uma forma de viver o caminho de realização. Não é uma coisa que eu já sei e já estou livre. Não, é um processo.
Buda não fala de iluminação momentânea, ele fala de um progresso de desenvolvimento, um caminho progressivo, onde a gente vai desenvolvendo esses novos conceitos e a prática vai trazendo experiência e a nossa vida vai sendo transformada, até que de repente nos damos conta que já não estamos mais no samsara, mas que somos a luz do nirvana nesse mundo, nesse planeta, nesse momento, para o benefício de todos, que a nossa vida se torna um caminho de felicidade, um caminho de iluminação, somos um exemplo, somos um agente motivador para que os demais também empreendam os caminhos internos e atinjam a mesma realização. Essa é a grande beleza. Não podemos dar nada, somente inspirar e motivar. Isso é a nossa capacidade de irradiar. Então, quanto mais realização temos, mais confiança e coragem podemos oferecer aos demais para esse caminho natural, esse caminho espontâneo da autorrealização. Não precisa de remédio, não precisa de substâncias, não precisa de expansores de consciência, é somente determinação e entusiasmo. E a realização vai chegando como fruto na nossa vida. Deu para entender? Ok, gratidão. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento? Então, ótimo. Então, para finalizar, vamos um pouquinho de compaixão, já que estamos sensíveis a essa luz de sabedoria, vamos a conectar primeiro com a nossa própria ignorância, a luta do nosso eu por ser feliz e todo esforço, toda essa tensão em buscar e afastar, e ver também à nossa volta todos os seres queridos, conhecidos e não conhecidos, que estão presos nessa ideia equivocada da conquista, da busca, da luta, seja espiritual ou material. E vamos realmente sentir compaixão porque estão buscando no lugar errado e buscando a felicidade, somente dão voltas no sofrimento e ficam como dando voltas no mesmo lugar. Então vamos a conectar com compaixão. A compaixão que é um vento, um movimento interno, onde emanamos essa luz de realização que vamos saboreando pelo estudo, reflexão e prática de meditação. Então vamos a irradiar nossa luz da compaixão, nossa luz de realização. A nossa luz de realização, sabedoria, ela se transforma em compaixão para com todos os seres. A compaixão que é uma ação. Então essa luz de sabedoria, ela se transforma numa atividade, num movimento, onde iluminamos a mente e o coração de todos os seres de forma instantânea, nesse momento, e simultânea, levando esse brilho, é o brilho da compaixão, para que todos possam reconhecer os tesouros internos, reconhecer a riqueza e a abundância da sua natureza infinita, criativa, reconhecer essa fonte de possibilidades infinitas, a liberdade de escolha. Então, mandando essa luz da compaixão, vamos a conectar com a compaixão infinita, universal, e fazendo da nossa compaixão individual uma compaixão universal. Vamos nos apoiar na iconografia, na imagem construída que o budismo tibetano nos oferece como apoio para a nossa prática e desenvolvimento, para evitar distração, a mente é muito visual. Então vamos imaginar um Buda brilhante e luminoso, que é o Buda da compaixão, representando essa compaixão universal, infinita, incomensurável. Vamos unir a nossa compaixão individual com a compaixão incomensurável dos seres despertos. Então vamos a unir nossa mente com a mente do Buda da compaixão
E vamos levar essa frequência, essa luz compassiva, de sabedoria, desperta a todos os seres. E vamos apoiar na imaginação, imaginando que do coração do Buda da compaixão, uma luz de arco-íris, vibrando o som sagrado, a melodia, o mantra da compaixão. E essa luz, essa frequência em movimento, essa vibração, ela vai permear o nosso mundo através da nossa mente presente, atenta, instantânea, simultânea a todos os seres nesse momento. E vamos a fazer o mantra da compaixão, e assim a mente se apoia na imagem, no som, e podemos, em um instante, tocar a consciência coletiva. O mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Assim como nos apoiamos na respiração, para a mente se concentrar internamente, nos apoiamos na imagem mental do Buda da compaixão e no som, no verbo, na voz, no mantra da compaixão. Assim é como a mente fica mais estável e não se distrai com os conteúdos kármicos que transitam pelo espaço interno. E assim não nos distraemos. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Imaginando que o Buda da compaixão se dissolve em luz, se absorve em nós, nós também nos dissolvemos em luz. E todos os seres que receberam a luz da compaixão se dissolvem e experimentam essa essência que nos aúna a todos, descansando na mente aberta, espaçosa, consciência aberta, naturalmente plena, experimentando essa mente transcendental, primordial, essencial, onde não há eu, outros, Budas, descansando na clara luz da consciência desperta, um aspecto lúcido, puro, essencial, livre de qualquer embalagem de um eu ou outro, ou relação. Em perfeito equilíbrio, harmonia, em perfeita equanimidade. Unindo a essência absoluta com a nossa aparência relativa, reconhecendo o nosso corpo, o nosso ego e nossa vida como expressão de sabedoria, de amor e compaixão. Uma inspiração mais profunda, dedicando nossos bons méritos e sabedoria no nosso encontro, que seja causa de iluminação, de despertar para todos os seres. Gerando essa motivação, essa boa causa, e com gratidão no coração, vamos concluindo o nosso encontro, agradecendo a presença de todos vocês, que faz com que estejamos unidos, apoiados uns aos outros. Eu me apoio em vocês, vocês se apoiam em mim, um se apoiando no outro e sentindo essa rede de apoio, que é a comunidade de praticantes, meditadores, de todos aqueles que, igual que nós, estão envolvidos e comprometidos num caminho de desenvolvimento interno, de realização, autorrealização, sentindo-nos que fazemos parte de uma consciência coletiva, iluminando a humanidade, iluminando o nosso mundo, e reconhecendo que esse é o verdadeiro sentido dessa preciosa existência humana.
estar unidos nessa luz infinita da mente desperta para o benefício de todos os seres. Gratidão. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, algo que queira expressar, se não, nos despedimos agora mesmo. Gratidão.